Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna e Anita Malfatti. Esse trabalho é de língua portuguesa, ministrado pela docente Ariela Sales e pelos discentes Ana Beatriz da Silva Fernandes, Ana Carolina Dantas Costa, Charles Jean da Câmara Júnior e Débora Mariana Valentim Fernandes, na turma de ADM 3VA. No sumário, nós vamos falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna, Anita Malfatti e sua biografia, o envolvimento de Anita Malfatti na Semana de 2022, as obras de Anita, curiosidades e referências. Oi, Ariela, aqui é a Ana Carolina. Eu vou falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna. Bom, foi uma manifestação artística e cultural que aconteceu entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um movimento que serviu para quê? Para, deseuropeizar, digamos assim, a arte brasileira. Não durou uma semana inteira, mas durou alguns dias, dias suficientes, inclusive. E durante esse evento aconteceram apresentações de dança, música, poesia, onde os artistas recitavam, a exposição de obras e também palestras. Bom, apesar de inspirados nas vanguardas europeias, os artistas eles se reuniram para apresentar um novo conceito artístico. A proposta do evento foi explorar a cultura do Brasil, demonstrar que valorizavam o nosso território. Por isso que eu falei que, deseuropeiza, pega o europeu, mas torna mais brasileiro. É, E tem até uma citação aí de Anita Malfatti que é assim: eu pinto aspectos da vida brasileira, da vida do povo. Ok, ela usou algumas técnicas que ela aprendeu fora, mas para pintar coisas brasileiras. E aconteceu que, enquanto ocorria o movimento, houve uma diferença de opiniões, devido ao fato de o encontro intencionar uma abertura maior na forma como era feita e consumida a arte, que na época, vale dizer, era bem elitista. A elite consumia, a elite falava a forma como a arte devia ser consumida. E também feita, porque para ser consumida tem que ser feita, enfim. As obras de Anitta causaram admiração, mas também teve aquelas pessoas, como eu posso chamar, aquelas pessoas que não tiveram uma reação boa, que não gostaram. Que foi o caso de Monteiro Lobato e alguns outros críticos também, mas Monteiro Lobato chegou até mesmo a publicar todo um artigo para criticar as obras de artista e também o movimento da arte da Semana da Arte. Mas para criticar as obras de Anitta, até a própria artista ele criticou, o título do artigo era Paranoia ou Mistificação. Ele chegou falando que era uma arte maluca, entendeu? Uma arte louca. Ele era bem conservador. Pronto, a palavra que eu queria, conservador. Enfim, é isso. Ainda falando sobre a Semana da Arte Moderna, nós tivemos artistas principais que desempenharam um papel fundamental dentro dessa semana. E alguns desses artistas são o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, a própria Anita Malfatti, que é a qual nós vamos dar ênfase durante o trabalho. Nós tivemos também o Heitor Villa-Lobos e o Di Cavalcanti, entre outros muitos artistas que fizeram parte dessa semana e que tiveram um papel fundamental durante esse período. E esses artistas, eles buscavam chocar o público e trazer à tona maneiras diferentes de sentir, de ver e de fluir a arte. Então, esses artistas, eles queriam a ausência do formalismo, eles faziam a ruptura dos academicismos e tradicionalismo, né? Essas são características que são bastante marcantes, né? A crítica ao modelo parnasiano, a valorização da identidade e da cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral, temáticas nacionalistas e cotidianas.
Então, essas são características que marcam a Semana da Arte Moderna, feita por esses artistas, né? Foram artistas que buscaram ver a arte de maneira diferente e também expressar essa arte de forma diferente para as outras pessoas. Oi, aqui é Débora Mariana, da turma ADM3VA, e eu fiquei para apresentar um pouco sobre a biografia de Anita Malfatti. Bom, Anita Catarina Malfatti era seu nome verdadeiro e ficou conhecida como Anita Malfatti, seu nome artístico. Ela era pintora, professora, ítalo-brasileira, ilustradora, gravadora, desenhista e muito mais. Bom, ela era filha de Samuel Malfatti e Betty Gluck. Nasceu com uma deficiência no braço, que por anos ela correu atrás de especialistas que conseguissem sua cura. Bom, nunca conseguiu, morreu com atrofia no braço, na mão direita. Ela nasceu dia 2 de dezembro de 1889, na capital de São Paulo, onde cresceu com a ajuda de uma governanta que ensinava basicamente como usava a mão esquerda e várias outras coisas. Aos 13 anos de idade, ela tentou cometer suicídio, deitando na linha do trem, onde ela deitou. Quando ela deitou, ela teve uma experiência que ela jamais imaginava, porque foi ali onde ela descobriu a pintura. Quando ela estava lá deitada no trilho, ela conta que na sua cabeça só passava pintura, só passava cores. E foi ali onde ela realmente descobriu que queria seguir na pintura e tudo mais. Bom, com seus 19 anos, ela se formou em pedagogia. Em tempos depois, ela mudou-se para a Alemanha, depois mudou para Berlim, começou a estudar na Academia Real de Belas Artes. Bom, lá ela estudava pintura expressionista já. E em 1914, ela voltou para o Brasil e em um ano depois, já morando em Nova York, que ela já tinha se mudado, ela já dominava o expressionismo e ela já começava ali as suas experiências nas obras. Bom, começou com a boba, aí o japonês, o farol, essas foram suas primeiras artes. Em 1917, ela já retornou ao Brasil e com suas obras feitas, o povo ia achando expressionismo isso. Então, com o incorporamento do procedimento básico da arte moderna, técnicas de luz, de pincelamento, livres, a dinâmica entre a figura e o fundo. Bom, ali a gente viu que ela estudou muito. Anita, ela sempre pesquisou muito, ela sempre foi em busca de novas experiências, viajou bastante. Isso é uma parte bem importante, o como ela descobriu que ela realmente gostava da arte. Quando ela percebeu, ela ia cometer um suicídio e desistiu nisso. Quando ela desistiu, ela voltou para casa com isso na cabeça. Novinha, né, uma criança de 13 anos, e então buscou um futuro melhor. Pronto. Ela morreu com 74 anos na capital de São Paulo. Agora nós entramos no universo de obras de Anita Malfatti. Temos aqui as representações e mais à frente nós vamos explicar um pouco sobre cada uma delas. Aqui temos a obra A Onda, de Anita Malfatti. Tem data para 1915 ou 1916. E em 1917 ela foi exposta durante o evento que foi intitulado Exposição de Pintura Moderna. E, inclusive, ela também foi exposta na semana de 22. Então, por isso é uma obra super importante para toda a arte, visto que Anitta foi uma mulher que
trouxe muita representatividade para essa Semana da Arte 22. Aconteceu praticamente por causa dela. Então, é extremamente importante que nós vejamos como a obra A Onda é representativa. Aqui nós temos a obra O Farol, da pintora Anita Malfatti, e ela é uma de suas obras mais conhecidas, né? Ela foi pintada na ilha de Monhega, né, entre 1915 e 1917, quando Anita ela ainda estava estudando, né, nos Estados Unidos, e o professor dela, ele permitia que os alunos se expressassem, né, com bastante liberdade, se espelhando no local onde eles estavam. E aqui nós podemos observar que a obra ela traz cores bastante fortes e vibrantes, né? Nós temos aí o céu representado, né, de forma expressionista, né? Nós podemos observar. E aí passa para nós um grande dinamismo, né? Como era feito nesse estilo expressionista. E nós temos cores bastante marcantes, né? Nós podemos observar as cores das casas, são cores fortes, vibrantes. O próprio, a própria areia aqui, acredito eu, tem aqui também, né, os locais verdes, acredito que sejam as árvores, né? E aí o céu, né, de onde o farol tá, ele traz uma infinidade de cores, né? E destaca umas pinceladas, como se fossem as pinceladas energéticas, né? E bastante ligeiras, de forma que se passa e já deixa lá da forma como ficou. E embaixo nós temos aqui, né, centralizado um farol. E nós podemos observar que o farol, ele é algo que sempre nos guia em determinado local, pelo fato de ser grande, é algo que pode nos guiar. E aí traz também, né, essas cores fortes. E aí, dependendo do nosso entendimento, a gente pode até levar uma reflexão e uma mensagem com essa obra. Algo que nos guia, que está ali para nos mostrar um caminho. Sou Charles e irei falar resumidamente sobre uma das obras mais conhecidas de Anita Malfatti, que tem o título de O Homem Amarelo. Essa obra ela veio a integrar uma exposição em 1917 e logo após chegou na Semana da Arte Moderna, em meados de 1922. O ano de sua construção foi por volta de 1915 e 1916. Suas medidas são 61 por 51 centímetros e ela foi feita com uma técnica que vinha a usar óleo que era botado sobre a tela. Nesta obra, nós vamos encontrar duas versões. A primeira versão foi feita nos Estados Unidos, quando a autora estava a estudar. A pintura teve poucas alterações em relação à sua segunda versão. Uma curiosidade bem interessante é que tanto na Semana da Arte Moderna quanto na exposição em 1917, essa obra foi alvo de fortes polêmicas, como a crítica do conhecido escritor Monteiro Lobato. Bom, Anita veio a relatar que essa obra era sobre um homem que vinha a ser pobre, excluído, dentre outras coisas. Esse homem da pintura era um imigrante italiano que, segundo a autora, tinha lhe feito o pedido para pintar ele, como se ele estivesse com a semelhança a ver com desespero. Na pintura, podemos notar que o homem usava roupas como um terno que não era tão novo e nem estava bem em seu corpo. Sem esquecer também que o imigrante parecia que olhava para a autora com um olhar bem vago. E para finalizar, podemos encontrar essa obra no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ainda continuando comigo, Charles, irei falar agora sobre outra obra de Anita Malfatti, que também é muito conhecida, e tem seu título chamado de A Boba. Essa obra também veio a ser criada nos Estados Unidos, e também veio a ser considerada uma das melhores obras de Anita Malfatti.
Quadro esse que podemos dizer que ao ser feito ele foi muito ousado, já que também vinha fugir dos modelos da época. O ano em que a obra foi criada foi entre 1915 e 1916. Suas medidas são 61 por 50,6 centímetros. E assim como o Homem Amarelo, a técnica usada para criar essa obra foi o óleo que vinha a ser botado também em cima da tela. As características da mulher que foi pintada são bem notáveis. Características essas que são: a mulher estava sentada em uma cadeira, usando uma roupa amarela, e a mulher parecia ter um olhar perdido. A mulher tinha olhos pretos, sobrancelhas pretas e cabelos pretos. E olhando assim para a obra, a gente pode observar que ela não estava tão animada. Esse quadro vem a ter seu fundo colorido de verde e azul. Isso dá uma espécie de ênfase na roupa da mulher, já que ela usava uma roupa amarela. Bom, Charles, e onde podemos encontrar essa obra? Podemos encontrá-la no Museu da Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Aqui é Débora e eu irei falar um pouco sobre a obra La Rentrée. É uma obra com nome francês, cuja traduzir significa o retorno. Não sei se eu falei corretamente em francês, mas foi um quadro pintado em 1927, em uma época de pós-expressionismo. Bom, e na mesma época, onde Monteiro Lobato fez uma crítica às obras de alguns pintores, pintores famosos, e onde Anitta levou como uma reflexão de vida. Ela tentou renovar os conceitos e tudo mais. Na obra, é até possível que a gente repara um exagero de traço e tudo mais, representado pelas linhas sinuosiosas e tudo mais. Várias e várias pessoas também constam que reparam isso. E essa obra ficou bastante conhecida pelos tons que aparecem nela. Ela, é uns tons que representam, fazem lembrar uma época mais antiga. São tons amarelos e esverdeados. Faz com que a obra seja diferente e fique mais bonita ainda. É isso. Ela foi criada em 1927 por Anitta Malfatti. É uma obra de duas mulheres em uma casa bem simples, mas uma obra bem linda, que expressa muito o seu conhecimento. Aqui nós temos algumas curiosidades sobre Anitta e sobre a Semana da Arte Moderna. Primeiro, nós vamos ver que este ano, 2022, completou 100 anos desde que aconteceu o primeiro movimento da Semana da Arte Moderna. Depois, nós temos que ela foi a primeira pessoa que trouxe uma exposição sobre o que era o modernismo. Isso porque ela gostava muito de viajar, Anitta, e ela queria encontrar o seu próprio estilo da arte. E na terceira, nós temos que, desde muito nova, ela precisou usar a mão esquerda para pintar e escrever. Isso aconteceu devido a uma má formação que ela tinha no braço e na mão direita. Então, essas são algumas curiosidades. Aqui nós temos algumas referências usadas no nosso trabalho. E, por fim, agradecemos a sua atenção.